Sejam muito bem-vindos ao 100cast, o podcast da Clínica 100. Hoje, o tema abordado será diabetes e qualidade de vida. Como ter qualidade de vida sendo um paciente, uma pessoa com diabetes. E antes de apresentar o nosso convidado, antes de começar a falar sobre esse assunto, eu queria fazer uma breve introdução entre qual a diferença entre o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2, principalmente esses dois que são os mais conhecidos. Então vamos lá. O diabetes tipo 1 é aquele diabetes que, em geral, acontece mais na infância, em jovens e que é uma doença autoimune, ou seja, anticorpos que o próprio corpo produz agridem a glândula pâncreas. Pâncreas é uma glândula e parte das células do pâncreas, células beta, produzem insulina. Esses anticorpos agridem essas células e param de produzir insulina. Então, o diabético tipo 1 é aquela pessoa que tem uma doença autoimune e não produz insulina, ou seja, é aquela pessoa que vai usar insulina como tratamento. O diabetes tipo 2 é aquele diabetes associado a sobrepeso, sedentarismo, a um estilo de vida, mas também fatores genéticos familiares. Esse diabetes, a pessoa produz insulina no seu pâncreas, muitas vezes até exageradamente inicialmente, e a forma de tratamento é quando a gente vê usando medicamentos via oral e, em alguns casos, evolui para uso de insulina. Então, resumindo, basicamente, só para diferenciar e direcionar vocês, é isso. Agora, esclarecendo esses dois tipos principais, eu vou apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, que é um convidado muito especial. É um convidado que vai falar para a gente sobre nutrição, sobre qualidade de vida, sobre vivência em diabetes e apresento a vocês o nutricionista Caio Amaral, que é especialista em acompanhamento de pessoas com diabetes. Caio, palavra com você, seja muito bem-vindo. Obrigado, se apresente a gente. Primeiramente, queria agradecer o convite de vocês, poder fazer parte aqui do podcast da Clínica 100, né, com esse time incrível de profissionais. E estou muito contente de poder abordar sobre esse tema, né, que é um tema presente na vida dos nossos pacientes e na minha vida também, né, como paciente DM1. Então, consigo passar um pouquinho para todo mundo, desde da prática até a parte profissional mesmo, teórica. Muito legal, é um prazer, Caio, te receber aqui. Obrigado. Gente, só contextualizando, o Caio, ele é um profissional hoje na área da saúde, nutricionista, e pessoalmente e profissionalmente acompanho o Caio desde jovenzinho, ainda é jovem, Caio, desculpa, mas assim, antes mesmo dele entrar na faculdade, ele vem comigo como paciente com diabetes tipo 1, então o Caio, diabetes tipo 1, como eu expliquei anteriormente, é aquela pessoa que tem diabetes desde muito cedo e que faz uso de insulina e precisa de um controle diário. O Caio decidiu fazer nutrição, né, Caio? Exatamente. E hoje compartilha o espaço da clínica com a gente como profissional e não como paciente apenas, né, Caio? Então, eu gostaria que, primeiramente, você contasse da sua trajetória pessoal, como pessoa que tem diabetes, que tem propriedade para falar sobre isso, tanto pessoalmente, suas experiências, quanto também ter estudado e trabalhar com isso diariamente. Conta pra gente um pouquinho, porque vai ser muito importante compartilhar a tua experiência. Sim, vamos lá então, né? Como você comentou, né? Há 10 anos já ali como paciente seu. Já dei bastante trabalho. Também já dei orgulho, né? Já! E vamos lá, né? Então, eu diagnostiquei diabetes ali com 9 anos. Foi em 2005 isso. E o meu início como paciente, ele foi de muito controle. Eu controlava muito, eu era novinho ainda, né? Então, também tinha todo um auxílio da família ali, além da equipe médica e tudo.
E só que com o passar do tempo, eu comecei adolescente, toda aquela coisa da rebeldia e tudo mais, comecei a ter algumas complicações. Mas logo que eu tive o diagnóstico em 2005, eu já comecei o acompanhamento com o endócrino, na época da cidade, e com a parte da nutrição. E desde então eu brinco que 2005 foi meu primeiro contato com a nutrição. Então eu acho que minha carreira, será que dá para considerar que ela começou ali, né? Tipo... Pode, acho que como experiência. Como experiência, né? Sim. Mas aí em 2013 eu ingressei na universidade, né? Aqui em Londrina, eu fiz o Nopar. E ao longo do curso, eu já entrei na faculdade, na realidade, sabendo que era isso que eu queria fazer, cuidar de diabéticos. Mas até então era bem limitado, assim. Eu queria trabalhar com diabético. Não sabia muito mais como que ia ser isso, né? E ao longo da graduação, eu fui me apaixonando muito pela parte de doença, fisiopatologia, aquela coisa de mecanismos e tudo mais. E, de repente, eu pisquei e eu já estava em São Paulo, em 2018, isso, fazendo pós-graduação no Albert Einstein. Então, eu me especializei lá pelo Einstein. E lá eu tive experiências incríveis, assim, oportunidade de participar de projetos, ambulatório. Então, isso somou tudo na minha prática clínica hoje, né? E aí, depois é tudo que eu vivo ali no dia a dia com os pacientes. Muito então, bem, Caio. Essa é um pouco da minha história, assim, para chegar até aqui. Entre desafios como paciente e também, às vezes, como profissional também, né? De tendo que se atualizar sempre. E agora tô chegando aí para fazer parte da equipe da SEM aí. Tô muito feliz com isso, inclusive. Seja muito bem-vindo. Obrigado. E assim, pela tua experiência, pelo que você aprendeu na faculdade, fora da faculdade, na pós-graduação, na sua vivência até agora como nutricionista, na clínica, na sua clínica, até hoje, como você poderia partilhar isso com os ouvintes, para quem está nos assistindo, assim, para desmistificar certas questões em relação à alimentação, em relação à vivência, ao estilo de vida, como deve ser, ou como você propõe, como você lida com isso no consultório? Claro. Bom, o diabetes, né? O diabetes, ele é uma alteração de saúde que ela é multifatorial. Então, o controle do paciente, consequentemente, a qualidade de vida dele, ela está totalmente ligada a esse amplo cuidado. Então, eu digo que o primeiro olhar que o paciente ele precisa ter é a questão do monitoramento. Então, eu percebo que muitas vezes começa já, às vezes, a enroscar ali, que é a forma que o paciente monitora. Então, tem paciente que acaba negligenciando, tipo, se for um paciente diabético tipo 1, por exemplo, ele precisa da aferição ali, da pontinha de dedo, e nem sempre ele faz na constância que seria adequada. Então, o monitoramento é ele quem vai chamar o controle, vamos dizer assim. E sem esse controle, qualidade de vida baixíssima. Então, hoje a gente está aqui, né, para falar sobre a qualidade de vida do paciente diabético. Então, eu acredito que, em primeiro lugar, esse controle e monitoramento é essencial. E eu falei da pontinha de dedo ali do DM1, mas é muito importante, tanto para o DM1 quanto para o DM2, a aferição dos exames ali, né? Fazer os exames de sangue, sanguíneos de rotina, que quem normalmente passa para nós são os endócrinos, né? No meu caso, você. Então, é muito importante, porque dessa forma a gente consegue ver a evolução ali, né? Como que tá, se por acaso alguma comorbidade aparecer ali, alguma complicação, né, do diabetes, a gente consegue ver de forma tardia e tratar isso mais rápido ali pro paciente não vir a ter grandes complicações no futuro. Quem convive com diabetes entende, né, o que é a ponta de dedo. É aquele testezinho que você faz um furinho na ponta do dedo, sai o sanguinho, você vai lá no aparelho, coloca a gotinha de sangue e ele aparece quanto de açúcar tem no sangue. 90, 100, 170, enfim. E aí também, agora vamos colocar o parâmetro, o que é o normal, né? Em jejum, né, quando a gente faz um teste de ponta de dedo, então até 99, aquele teste de glicemia é considerado normal, né? 2 horas depois da refeição, até 140,
por aí. E ficando nessa variação, é um controle estável do diabetes. Mas hoje em dia existem sensores que, para quem tem diabetes tipo 1, que precisa fazer o teste de ponta de dedo várias vezes ao dia, antes e após refeições, em todas as refeições, isso se torna traumático até ao longo da vida, né, Caio? Porque imagina você desde os 9 anos, todos os dias ter que fazer a ponta de dedo. Então, obviamente que isso gera um estresse. A criança, no adolescente, tem hora que você vai ficar de saco cheio. Totalmente. Né? Então, o sensor hoje é uma alternativa. E esse sensor fica instalado no braço e você, com um leitor ou até por um aplicativo pelo celular, você faz a leitura. E existe sensor hoje que não precisa nem fazer a leitura, né? Que ele, você conecta por Bluetooth, ele transmite esse nível de glicemia e você consegue acompanhar até pelo teu celular, o teu relógio, se você tiver um relógio conectado. Então, assim, facilitou muito, a tecnologia facilitou muito o controle do diabetes, né? A qualidade de vida do diabetes. Nossa, totalmente. Eu, atualmente, tem um tempo já que eu sou adepto do sensor. Eu tô sempre com o sensor ali, porque é outra qualidade de vida. É um divisor de águas de verdade, assim, na qualidade de vida do paciente. Porque você não fica mais preocupado, tipo, tem que ficar carregando um monte de coisa. Ele tá ali, coladinho, é discreto, é pequenininho. Tem que tomar algumas precauções, né, ali com o sensor. Mas é surreal, assim, para mim transformou minha vida. Minha glicada que já tava legal ali, eu consegui baixar ela ainda mais simplesmente por conta disso. Porque às vezes a gente fica muito apegado, né, em medir a glicemia antes da comida. Aí, às vezes, depois da comida. Não é todo paciente que tem essa dedicação. Só que entre uma refeição e outra, tem um gap gigantesco. Exato. Então, às vezes, é ali que vem uma curva, né? E a gente pretendo falar algumas coisas sobre alguns desafios, né, que a gente encontra. Então, nesse pico que a gente não consegue enxergar que vem uma hemoglobina glicada ali um pouco mais alta. Então, com o sensor a gente não tem isso. E quais são esses desafios? Desafios desses picos? Desses picos. São vários, né? Tem uma série de desafios. Normalmente é mais o diabético tipo 1 que passa por isso ali. O diabético tipo 2 também. Mas o tipo 1, ele vê com mais frequência isso. E tem o que eu vejo, assim, na clínica, o mais comum, e eu também tive uma fase que eu apanhei muito por conta disso, que é você tomar a dose de insulina, esperar o tempo de ação da insulina, e aí sim você fazer sua refeição. Hoje a gente sabe que tem insulinas aí, análogos que são de efeito ultra rápido. Mas ainda assim tem um timezinho ali. E então você aplica a insulina e logo faz a refeição, vai dar um pico. E aí você acaba achando que, nossa, subiu demais, vou tomar um pouquinho mais de insulina aqui, eu acho que não foi suficiente. Aí o paciente vai lá, toma mais um pouco de insulina. Mas não é isso. É que você não esperou ela fazer efeito. Aí dá uma hiperglicemia, primeiramente, depois acaba dando uma hipoglicemia, e aí vira uma gangorra ali. Então, isso é o que acaba no futuro, né, no longo prazo, é o que acaba trazendo as complicações aí do paciente diabético. São várias. Hoje a gente vê, né, pelos estudos, que não é só observar a hemoglobina glicada. Hemoglobina glicada é aquela média do nível de açúcar no sangue. Quando a gente faz o exame lá, a hemoglobina glicada, ela faz uma média dos últimos 3 meses. Quanto que variou o nível de açúcar no sangue? E aí vem uma porcentagem. Essa porcentagem é um valor referente à hemoglobina glicada, né? Então, se está muito alto, um mau controle glicêmico. Se está baixo, teoricamente, um bom controle glicêmico. Porém, não é bem assim. Porque se você está fazendo altos e baixos, né? Então, você tem lá 50 de glicose, depois 250, 40, 200 e tanto. A média vai ficar na casa do 100 e a qualquer coisa. A média está legal. Só que a variabilidade glicêmica está muito ampla, né? Essa amplitude machuca muito a circulação, os vasos sanguíneos e, consequentemente, é o que leva a machucar os órgãos, né? Então, as comorbidades, quando a gente fala comorbidades, são doenças que aparecem em consequência de um mau controle
do diabetes. Então, problemas do coração, do rim, dos olhos, enfim, tem a ver o quê? Com a vascularização, com a circulação. Então, essa variação de glicose entre alto e baixo machuca muito, né, os vasos sanguíneos, que leva a doenças nesses órgãos-alvo, e não só apenas olhar para a glicada, né? Total. Então, por isso que o sensor também a gente consegue ter na mão, a gente fala ter na mão o diabetes, né? E pode falar. E o que eu achei muito interessante, principalmente de um novo que saiu, é que você consegue configurar um limite mínimo e um máximo. Uhum. Então, se a glicose sobe, ele soa um alarme. Se ela cai, ele soa um alarme. Uhum. E esse alarme, ele é chato. Então, se não for por consciência de saúde, você vai por tirar aquele barulho da sua cabeça. Então, você vai ali, aplica uma insulina, come um pouquinho. Então, por isso que eu digo, realmente, esses sensores, eles vieram para modificar muito a qualidade de vida do paciente. O Caio, e aí, em relação aos pilares, né, para ter uma boa qualidade de vida, então a gente falou do monitoramento glicêmico, que faz parte, mas me fala um pouco sobre a alimentação. A alimentação, a atividade física são pilares importantes para ter um bom controle glicêmico e também para melhorar a qualidade de vida. Mas dentro da alimentação, como que você abordaria isso? Como que você aborda isso nos pacientes e até como vivência? Tá. Alimentação, a gente tem que, num primeiro momento, entender aonde o paciente se encontra, né? Então, se ele já tem algum conhecimento sobre uma alimentação saudável, algum equilíbrio em relação a isso, para a gente conseguir traçar ali um caminho que seja o perfil de cada um. Porque a alimentação ela é bem ampla, né, e abrangente. Então, muitas vezes, por exemplo, um diabético tipo 2, que tem um diagnóstico relacionado muitas vezes aos fatores ambientais, ao estilo de vida dele. Ele já carrega muitos hábitos, vícios, então a gente precisa identificar isso para conseguir ir fazendo as modificações nos hábitos desse paciente. Já um diabético tipo 1, a gente consegue ter uma conduta um pouco diferente. Mas no final, é a alimentação saudável. E não só uma alimentação saudável, é uma alimentação saudável e equilibrada, porque tem diferença. Porque muitas vezes o paciente ele entende que ser saudável abre a possibilidade dele comer como se não houvesse amanhã. E não é assim, né? Porque, principalmente, o carboidrato, como macronutriente ali, ele acaba gerando uma resposta glicêmica no organismo desse paciente. Então, a gente precisa estar sempre muito atento em que pé exatamente que está o paciente. E aí a alimentação saudável ali vai ser consumo de frutas, verduras, legumes, tomar bastante cuidado com açúcar de adição, pães, massas, não que a gente não possa consumir esses alimentos, até porque é cultural, né? A gente tem uma cultura de um consumo alto, muitas vezes, desses alimentos. Então é mais se policiar um pouco, tomar cuidado. É muito importante o trabalho do nutricionista também para ensinar a fazer junções. Então, por exemplo, comer um pão puro não é interessante, mas se você colocar um ovo, você colocar alguma outra proteína nesse pão, um queijo, a gente já consegue mudar um pouco a resposta glicêmica, que a gente chama de índice glicêmico do alimento. Explica isso para quem não entende assim, o que é o índice glicêmico, por que o pão sozinho ele vai ser diferente do que o pão com um ovo. Claro. Então, o índice glicêmico é a resposta que um alimento causa em relação ao aumento da glicose. Certo. Então, alimentos de alto índice glicêmico, eles acabam tendo um aumento da glicose muito rápido. Alimentos de baixo índice glicêmico é uma resposta mais lenta. Então, a gente troca um pico de glicose por algo mais linear, mais contínuo ali. O pão, a farinha,
ela é um alimento de alta absorção, alto índice glicêmico. Porém, quando a gente junta um ovo, alguma proteína, um queijo, que tem a fonte da proteína, tem a fonte da gordura, a gente consegue retardar um pouco essa velocidade. Então, fica mais lento a absorção. Então, aquele pão que... Um exemplo, ele tinha uma resposta glicêmica de 10, quando você junta um outro alimento, ela cai para 6... 5. Então ele fica mais lento. Então a gente já consegue evitar melhor esse pico de glicose no sangue do paciente. Então não é somente a questão de ter carboidrato na alimentação. É importante ter carboidrato porque é um macronutriente, fonte de energia, principal fonte de energia. Porém, é saber combinar esse carboidrato e balancear, fazer escolhas melhores e balancear isso com proteínas e outras fontes. Exatamente. Proteínas magras, né? Gorduras de fonte boas ali, vegetais. Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta que é muito comum, assim, sabe? Tá no senso comum mesmo. É assim, diabético precisa comer toda hora? Não. Sabe? Aquela coisa assim, tem que comer toda hora, senão a glicose cai? Não precisa. É mito. É mito. Ah, então tá bom. Porém, é necessário ter um cuidado com isso. Principalmente longos períodos de jejum. Então, longos períodos de jejum podem sim causar, às vezes, uma hipoglicemia. E essa hipoglicemia, ela vai vir acompanhada de algumas alterações metabólicas ali, o que acaba não sendo tão interessante para o paciente. Entendi. Mas também não tem que ser aquela coisa de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas, não necessariamente. A não ser que também o paciente tenha um perfil que necessite. Mas aí é uma particularidade, né? É uma particularidade, exatamente. Tá, então o paciente diabético não precisa ficar neurótico com a alimentação. Não precisa. Ai, que bom. Tá vendo, gente? Não precisa. É que tem tanta gente falando sobre isso, né? Muitos nem profissionais são. Então, é natural causar essa dúvida, essa insegurança, né? Sobre o que eu como, eu não posso, eu devo, o que eu faço. E sobre insegurança, também é muito comum sobre atividade física. Absurdamente. Eu tenho medo de fazer exercício físico porque eu tenho medo de passar mal. Ou, se eu fizer exercício e não comer antes. Ou, o que comer antes. Porque a atividade física é um dos pilares para manter a qualidade de vida e manter o equilíbrio glicêmico, né? Sim. Como que você orienta em relação a isso? Claro, de fato, né, um dos pilares também seria a prática da atividade física, até pela manutenção do peso ali, que é algo muito importante. E o paciente diabético, ele não tem limitação nenhuma, a verdade é essa. O que ele precisa ter é cuidado. E bons profissionais acompanhando ele. Então... mas o carboidrato, ele aumenta a glicemia. Tudo bem, mas ele também é a fonte de energia para você praticar atividade física. Então, a gente precisa de uma quantidade um pouco maior de carboidrato combinado de uma maneira inteligente ali, estratégica, para o paciente conseguir fazer uma atividade física sem ter algum tipo de problema ali, principalmente da hipoglicemia, né? Que é o medo mais comum de nós diabéticos. Mas é super tranquilo e, como eu estava dizendo, a atividade física quanto manutenção de peso é muito importante, porque se a gente pegar os diabéticos tipo 2, por exemplo, é comum, tem uma incidência alta deles serem sobrepeso, às vezes obesos ali, e a gente sabe, isso é estudado, que quanto maior o tecido adiposo desses pacientes, maior é a resistência à insulina e menor é a qualidade de vida dele. Então, a atividade física, ela entra também para fazer essa manutenção de peso. E eu falei dos diabéticos tipo 2, mas no DM1 também é comum a gente encontrar pacientes acima do peso. Fora que, né, atividade física vai ajudar totalmente no eixo emocional ali, que é um pilar muito importante também do controle da qualidade de vida do paciente diabético. Perfeito. Hoje a gente vê cada vez mais pessoas com diabetes tipo 1 com sobrepeso e até obesidade. Antes, quando a gente até lia nos livros, assim, tinha aquela relação assim, o diabetes tipo 1 é o magro. E o diabetes tipo 2 é o gordinho. Hoje já não existe mais essa diferenciação, né? Hoje a gente vê muito também pessoas com diabetes tipo 1 ganhando peso
e desenvolvendo resistência insulínica. Totalmente. Né? Isso, inclusive, é um dos erros comuns do paciente diabético DM1. Porque ele normaliza o fato dele tomar insulina e poder comer qualquer coisa. Então, ele meio que normaliza / banaliza ali a questão de, tipo, é só aplicar insulina e tá tudo bem. Então, come aplica um mundo de insulina e, naturalmente, é matemática, né? Então, a pessoa vai acabar tendo ganho de peso. E, de fato, hoje não tem mais esse perfil. É muito delicado você querer julgar um paciente de acordo com a fisionomia dele. Perfeito. Ô, Caio... Não, pode falar. Eu percebo até que hoje tem mudado muito o perfil em relação à idade dos pacientes. Eu tenho recebido na clínica pacientes com 30 e tantos anos com um diagnóstico recém-dado de DM1. E não era muito comum. Quando eu diagnostiquei, não via muito isso. Era um paciente com 30 anos diabético tipo 1, que era diabético desde no máximo, a adolescência ali. Então, o perfil tem mudado bastante. E aí, sabe o que eu queria te perguntar, Caio? Uma coisa que é muito também, assim, me perguntam muito no consultório. E é uma pergunta que a gente vê em rede social e é muito senso comum também. Aquela coisa assim, o diabético é melhor ou ele tem que fazer uma dieta cetogênica, uma low carb, um jejum intermitente, ou isso pode ser feito pelo DM1, pelo DM2, ou não, tem contraindicação. É melhor realmente um perfil fazer algum tipo de dieta? Ou isso se adequa ao estilo de vida de cada um? Me explica isso, porque é muita pergunta que vem no consultório sobre isso. Eu sei como que é. De fato. Tem algumas... são muitas estratégias, né, e abordagens, mas todas elas necessitam bastante cuidado. A dieta cetogênica, eu particularmente não gosto de trabalhar. Até por uma questão de aderência mesmo, né? Tipo, no longo prazo é um estilo que é uma parcela muito pequena dos pacientes que vão conseguir usar. Já, por exemplo, o low carb, eu já acho bem interessante, porque low carb, então, tipo, baixo carbo, não é sem carbo, né? Não é no carb. Uhum. Então, a gente consegue trabalhar de uma forma bem interessante com os pacientes. Eu costumo escolher a abordagem que eu vou usar de acordo com realmente o quadro, né? O momento de doença ali que o paciente está e até o perfil dele. Porque se a gente for pegar, por exemplo, né, uma estratégia de jejum intermitente, que o pessoal pergunta bastante também. O jejum, ele... Se o paciente, por exemplo, é um perfil beliscador, se é um paciente compulsivo, você vai até tentar alinhar de um lado, mas você vai estragar do outro. Sabe aquela coisa de arruma com a mão e estraga o pé? É basicamente isso. Então, é um perfil que eu já não indico. Mas e se esse paciente ele tem desafios em se alimentar em determinados momentos do dia? Talvez seja interessante. Culturalmente, ele não realiza alguma refeição, como, por exemplo, tem culturas em que o café da manhã não é feito por conta de jejuar, né? Então, já é uma abordagem que encaixaria. Só que precisa de vários cuidados, assim, porque, como a gente citou há pouco, longos períodos de jejum, eles tendem a resultar em hipoglicemia. Então, tem um estudo que eu acho que saiu em 2021, se eu não me engano, 2020, que ele mostra o aumento na incidência de hipoglicemias em jejum a partir de 12 horas. Então, esse paciente ele vai ter uma hipoglicemia e uma alteração metabólica. A primeira alteração que ele acaba tendo é a resposta do fígado em relação à hipoglicemia. Então, esse fígado vai acabar liberando um pouco mais de glicose, glicogênio ali, hepático, que estava armazenado, e para tentar equilibrar. Só que em alguns casos, dependendo do quão intensa foi aquela hipoglicemia, o fígado ele não vai conseguir ganhar essa batalha. E aí o que acontece? O paciente entra numa hipoglicemia, 90% dos casos de diabéticos com hipoglicemia acabam resultando em compulsão aguda. Então vem aquela loucura, e isso eu posso falar bem, porque eu sei como que é. Então é uma sensação absurda de eu preciso comer muito para me recuperar disso. E aí, o que acontece? Compulsão aguda, hiperglicemia na sequência. Então,
é novamente uma gangorra que acaba gerando comorbidades no longo prazo. Então, é um tipo de... O jejum intermitente é uma abordagem que eu acho que dá para ser usada, mas com bastante cautela. Diferente do que o low carb ali. Tem os cuidados dele, mas eu acredito que ele é mais eficiente. Não trabalho com todos os pacientes, até por uma questão de perfil também. Tem pacientes que eles realmente têm uma característica de comer um pouco mais do carboidrato. Só que se o paciente ele chega com uma glicada altíssima, com aquela instabilidade glicêmica, já com início de comorbidade ali, de alterações de saúde, o low carb é uma estratégia muito indicada para esse paciente. Até porque a gente consegue ver, saiu no Journal... no jornal do diabetes lá, Journal Therapy Diabetes, saiu lá que o low carb, em 6 meses mais ou menos, a gente consegue uma redução de 1,6 na hemoglobina glicada do paciente. Isso sem associação da atividade física. Então, a gente tranquilamente consegue potencializar o efeito disso. Então, o low carb é uma estratégia que eu acho interessante. Mas, independente disso, acho que o primeiro olhar que a gente tem que ter é que ponto que o paciente está. Então, é um caso que precisa de um controle mais rápido, low carb. Vamos trabalhar esse low carb aqui, um carboidrato mais baixo. O paciente se adaptou muito. Ele está conseguindo conduzir de uma maneira tranquila? Vamos manter. No diabetes tipo 2, a gente às vezes, dependendo da redução do peso, redução ali de medicação, às vezes consegue até realmente tirar a medicação desse paciente. É uma possibilidade. No tipo 2, no tipo 1, desculpa, tirar a insulina não é possível. Porém, a gente consegue um uso menor da medicação. Então, é uma estratégia legal. Agora, se o paciente, ele fez porque ele tinha que fazer, mas ele não se adaptou muito bem, aí eu acho que a gente já pode puxar para um estilo mais mediterrâneo, para a dieta DASH ali, que trabalham mais equilíbrio, né? Então, tem todos os grupos alimentares, os macronutrientes todos divididos ali. Então, por isso que é importante o trabalho do nutricionista mesmo, para poder interpretar isso, do médico também, né? Para poder fazer essas análises, chegar com os exames ali para gente. E aí, dessa forma, a equipe junta conseguir falar, não, eu acho que esse perfil precisa de algo um pouquinho mais intenso agora, esse aqui já está mais estável, vamos trabalhar de uma forma mais equilibrada. Porque, em resumo, a alimentação, ela vem para trazer essa qualidade de vida do paciente, a redução dos riscos de saúde no longo prazo. Então, a gente tem que considerar o perfil metabólico do paciente, as preferências desse paciente e se é sustentável no longo prazo. Porque se não for, também não resolve. Então, Perfeito. A gente às vezes vai oscilando entre uma estratégia e outra ali. Perfeito. Ou seja, não existe, como o senso comum fala, receita de bolo. Não. É individualizado sempre, cada paciente é único. Independente se é um diabético tipo 1, diabético tipo 2, cada um tem uma logística, uma rotina de vida, um tipo de trabalho, o quanto consegue praticar de atividade física, o quanto consegue dormir, o quanto consegue seguir um plano alimentar, horários de alimentação, preferências dele, hábitos sociais, culturais, familiares. Então, é um conjuntinho, né, Caio? Assim, e não dá para trabalhar sozinho também, né? De jeito nenhum. Então, diabético é aquele paciente que ele vai ser sempre multidisciplinar, sempre vários profissionais acompanhando, e ele é o pilar. Ele é o pilar. Ele é o pilar. Sim. Né? Ele é o centro, e os profissionais vão se adequando ao que é possível para ele, para trazer o melhor controle e a melhor qualidade de vida, né? Assim, como prevalência, claro, né, mundial, né, e de consultório também acaba que o diabetes tipo 2 é mais prevalente, né, claro, mas no consultório o que eu vejo muito é assim, não vem só o diabetes, a doença diabetes sozinho, né, principalmente no diabetes tipo 2, né, vem o quê? A síndrome metabólica completa, né? Exatamente. Então, a síndrome metabólica é o quê? É a associação de alteração no açúcar, alteração no colesterol, triglicerídeo, né? Que são as gorduras do sangue, alteração na pressão arterial, alteração no peso, né? Uma circunferência abdominal aumentada, então aquela gordura visceral, aquela gordura abdominal
aumentada, gordura no fígado, que é o tradicional que a gente consegue ver no exame, né, de ultrassom. Então, é adequar esse conjunto todo. O tratamento acaba abordando o todo, né? Não é o açúcar no sangue, né? É o todo, e isso depende de vários profissionais ali trabalhando junto, e ele é o pilar. E, ao mesmo tempo, tem aquela pessoa que ele tem o diabetes tipo 1, ele não tem nenhuma comorbidade, ele não tem nenhuma doença associada e ele tem um descontrole glicêmico. Ele é outro perfil, outra abordagem, é totalmente diferente, totalmente, né? Então, é um olhar único para cada perfil. Sim, totalmente. E um dos aproveitando, comentou sobre os pilares, né? Um deles que eu acho que é muito importante ser dito é a questão emocional do paciente diabético. Porque ele sempre tem uma insegurança, um medo, uma preocupação. Então, esse é um olhar que tem que estar muito presente no dia a dia desse paciente. O diabético tipo 1, principalmente porque o DM1, se ele está feliz, oscila. Se ele tá triste, oscila. Então, se ele tá nervoso, oscila. Então, eu comi impecável, apliquei minha dose de insulina e eu não sei por que não tá normal. Mas você tá ansioso? Mas você tá estressado? Então, é algo que a gente tem que olhar bastante. Então, é muito importante a abordagem ali da psicologia, muitas vezes, ter a família do lado, os amigos, tá cercado de profissionais. Essa equipe de profissionais tem que ser uma equipe de qualidade, que realmente traga informações claras para esse paciente não ficar distraído com um monte de coisa que o povo fala, sabe? Senão ele fica preso, vira refém do que a sociedade acha. Porque a gente sai na rua, aí eu normalmente tô com a minha insulina, então eu coloco a insulina e vou comer. Daí chega alguém e fala, ai, tadinho, que não sei o que. Tá, eu fingi que eu não tô nem te ouvindo, sabe? Então, esse cuidado é muito importante. E como a gente estava falando, concluindo ali, de fato, é uma equipe multiprofissional mesmo que está em volta desse paciente. Eu acho que o nutricionista e o endócrino ali, eles estão de mãozinhas dadas. Aí entra a família, os amigos ali, né? O paciente junto com a gente ali. E por trás de todos nós vem toda a parte de educadores físicos, a parte de enfermagem, farmácia. E se eu esqueci de alguém, desculpa, gente. Caio, uma pergunta muito importante. Na sua experiência, quais são os erros mais comuns que acontecem, que os pacientes cometem, e como que você orienta a escapar dessas armadilhas? Tá, são vários, né? Em vários sentidos. Tem alguns pontos que são mais diretos, que são realmente desafios alimentares, e alguns pontos indiretos também. Mas eu percebo muito a dúvida mesmo. Como tem muita informação hoje disseminada, mas nem todas elas são de qualidade, de fato, o paciente ele sempre chega com muita dúvida. Então, ou às vezes ele chega se privando, ou às vezes ele chega comendo a mais, porque a tio da avó falou que aquilo é bom. Então, é muito importante a gente tá sempre trazendo a educação alimentar para o paciente diabético, porque para ele é um pouco diferente do que é a educação alimentar da restante da população ali, né? Tem alguns cuidados a mais que a gente precisa ter. Então, eu percebo que isso acaba gerando um erro com uma certa frequência. Outros pontos que eu observo bastante é paciente diabético tipo 1, por exemplo, que ele não sabe contar carboidrato direito. Às vezes chegou, aí desde o diagnóstico ele ainda não aprendeu a contar o carboidrato, que gera uma liberdade muito grande para esse paciente, né? E o mesmo paciente, às vezes, quando ele já sabe contar o carboidrato, aí a gente cai num outro erro, num outro desafio, que é ele achando que ele pode comer tudo que tem pela frente e é só aplicar insulina. Então, são alguns pontos ali que a gente tem que estar sempre se atentando. Também no mercado, a gente sempre encontra diversos alimentos que se dizem sem açúcar. Mas quando você vai ver o rótulo por trás, tem os famosos açúcares camuflados ali, né? Então, xarope de milho, xarope de glicose, maltodestrina, destrose, amido não sei o quê. Então, tem uma gama de substâncias que eles adicionam num alimento
para não colocar o açúcar, poder falar que é sem açúcar, e no final das contas acaba tendo um impacto na glicemia do paciente diabético ali. Então é bem importante a gente ensinar também o paciente a ler rótulo, o que são esses açúcares camuflados e tudo mais. São alterações bem comuns que a gente encontra na clínica. Bom, agora eu trouxe aqui, eu vou ler mitos muito comuns que a gente escuta e que a gente vê por aí na rede social, tá? Você vai dizer pra mim se isso é mito mesmo ou se é verdade, tá bom? Combinado. Diabético tipo 1 é causado por má alimentação? Mito. Nossa. Pessoas com diabetes não podem comer açúcar? Polêmica essas, né? Mito, porém depende. Jamais pode comer açúcar uma pessoa com diabetes? Pode comer às vezes, mas tem que ter bastante cuidado e controle, tá, pessoal? Não vai ser comendo doce, não. Falar que foi o Caio que falou no podcast da clínica. Pessoa com diabetes pode ser curada com dieta, suplemento ou remédios naturais? O DM2, dependendo ali, se ele tiver um ótimo controle, prática de atividade física, realmente um shift de vida ali, talvez ele consiga tirar o medicamento. Mas é um curar... cuidado... Curar não, é um cuidado para a vida, né? Agora o DM1 não. Comer doce causa diabetes? Mito. Pessoa com diabetes não pode comer fruta? Mito. E pessoas com diabetes devem comer comidas especiais? Não. Mito. 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 Tem que ter um cuidado. Tem que equilibrar a alimentação, mas não classificaria isso como especial. Legal, Caio. Gostei muito da nossa conversa. Mas antes de encerrar, eu queria perguntar se tem alguma mensagem que você gostaria de deixar, algo que você gostaria de falar para a gente finalizar o nosso episódio. Eu queria dizer que vocês não estão sozinhos, nós não estamos sozinhos. Então eu sei também como é conviver com o diabetes dia a dia e as inseguranças, os medos que a gente tem. Mas eu queria dizer que a gente pode transformar isso. Tem pessoas incríveis para auxiliar a gente ao longo desse processo, desde amigos, família, profissionais, que estão sempre presentes ali para trazer informação de qualidade para nós, né? Não deixar a gente se perder, né? nesse caminho. E é um passo de cada vez. Hoje você escolhe ter uma alimentação mais saudável, amanhã você inicia uma prática de atividade física e você vai conseguir chegar num controle e atingir uma qualidade de vida. Então, confiem no processo, não desistam, cerquem-se de pessoas que realmente ajudam, admiram, cuidam e incentivam vocês nesse cuidado. Muito legal, Caio. Obrigada por compartilhar a tua experiência pessoal, profissional, trazer informação de qualidade. Para mim é uma alegria poder conduzir esse espaço com você, com outros profissionais que já passaram aqui, levar informação para os ouvintes. Para quem está ouvindo, compartilha, comenta. São informações muito relevantes que às vezes vocês têm parentes, amigos que precisam ouvir, né, e tá a par desses assuntos. Eu que agradeço, doutora. Obrigado pela oportunidade. Queria agradecer também à clínica pelo espaço aqui. É um prazer estar aqui com vocês, né? Ter essa oportunidade de passar informação para os pacientes e compartilhar um pouco de conhecimento junto com alguém que me acompanha há tanto tempo. Então, é uma honra estar aqui hoje. E contem comigo. Hoje, o episódio finaliza por aqui. Muito obrigado para quem ficou até o final. E gostaria de agradecer a equipe do SEMcast, a Clínica SEM, e nos vemos no próximo episódio. Até lá!